Olá, seja bem-vindo a mais um Theo MediaCast, esse nosso programa semanal, onde cada vez nós falamos sobre um assunto diferente, procurando trazer inspiração. Nosso tema, você sabe disso, o nosso lema, melhor dizendo, é vida e fé para a glória de Deus. Então falamos de diversas áreas da vida, experiências profissionais, na área pastoral, enfim, diversas coisas nós já tratamos aqui, algumas coisas na história, temos excelentes gravações aí com alguns historiadores, alguém que vem falar sobre algum período da vida, o reverendo Hermstein já falou aqui, o reverendo Heber Júnior já falou aqui, já falamos de Calvino, já falamos de diversos personagens, e hoje nós vamos falar de um personagem bem brasileiro, uma figura, eu diria quase ímpar, pelos alguns detalhes que são difíceis de a gente encontrar em outras pessoas, né? Era um padre que era chamado de padre protestante antes de ter igreja protestante lá onde ele estava. Ele já tinha esse apelido. Chega lá um dia o missionário e se apresenta lá na cidade de Brotas e vai falar alguma coisa e diz: sou protestante. Fala: eu sou protestante, aqui tem um padre protestante. O missionário levou um susto e foi lá na chácara onde vivia o tal do padre protestante, e aí se identificou e tal, conversaram, e esse homem se converteu, se tornou o primeiro pastor nascido no Brasil, o primeiro pastor evangélico nascido no Brasil. Acho que eu já contei quase tudo que ia te perguntar, né, Wilson? Mas eu tenho aqui comigo o reverendo Wilson Santana. Ele é professor de História e no Seminário Teológico Presbiteriano Reverendo José Manuel da Conceição, nome do fulano que nós vamos tratar aqui, da pessoa que vamos tratar aqui, mas eu espero que esse seja um momento inspirador para você. Só que espera um pouquinho aí, nós temos uma vinheta, já eu volto com melhores apresentações. Então, estamos de volta aí, hoje com o meu amigo, o Wilson. Eu falo amigo de coração mesmo, até emocionado, porque ele foi minha ovelha. Eu tô falando que eu tô ficando velho, vocês me veem aí com esse cabelinho branco e tal, mas ele foi minha ovelha, e nós tivemos alguns contatos nesse tempo que eu pastorei a igreja presbiteriana em Diadema. O local que ele frequentava era uma congregação da igreja de Diadema, num bairro chamado Jardim Marilene. Quando eu ia lá, tinha um favelão atrás da construção, o favela onde moravam alguns membros da igreja. Entrei muitas vezes lá para fazer visita para pessoas queridas, algumas de saudosa memória. Tem uns que eu não lembro o nome, daqui a pouquinho, quem sabe isso me ajuda. Mas eram momentos muito especiais. E hoje ele é professor do seminário e ele está aqui para atender esse convite para a gente conversar um pouquinho sobre esse personagem que para nós, presbiterianos, é tratado com carinho, chamado de JMC, né? Esse JMC. Seja bem-vindo, Wilson. Prazer você estar aqui. Reverendo, muito obrigado. Houve contatos anteriormente, infelizmente eu não pude atender, mas não consegui resistir agora ao convite tão gentil do Arthur, do senhor também, no nosso culto. E quero trazer uma pequena contribuição, se for possível, à nossa história. É pena que vai ser pequena mesmo, porque eu não tenho muito tempo, eu tenho só 50 minutos. Eu sei que o Wilson tem conteúdo aqui para falar vários programas, mas nós vamos conversar e vamos procurar falar um pouquinho sobre esse assunto. Você que está nos escutando, de repente você é um cara interessado em história, personagens e tudo. Eu vou começar pelo começo, como vai dizer assim, não da vida do padre protestante, mas do próprio Wilson. Wilson, por que de repente você está lá no seminário, faz o curso, talvez seja nessa época, por que te chamou a atenção à área de história? Qual é o teu gosto por isso? Sempre foi assim, mesmo na escola secular? Foi, reverendo, esse gosto pela história, mas é importante dizer que eu não sou um historiador de formação. Certo. Minha formação é teologia. Uhum. Logo em seguida eu fiz pedagogia na área de administração escolar. Uhum. Só então, ali na década de 90, eu consegui fazer pelo menos 2 pós-graduações em História. E
a sequência, tanto o mestrado como o doutorado, os campos dentro das ciências da religião foram história. Agora, acredito que o meu desejo pela história e até certo ponto, né, um prazer muito grande em lidar com a matéria, se deu a partir da própria Igreja Presbiteriana. Essa igreja que o senhor citou, essa congregação, e eu, desde a minha mocidade, adolescência e mocidade, eu via com alguma admiração toda aquela estrutura da Igreja Presbiteriana. Então eu já ouvia falar da Confissão de Fé de Westminster, e aquilo era algo muito interessante, a sistematização daquelas doutrinas. O nosso manual presbiteriano me chamava muito a atenção também, a forma como se elaborava, ou como se elaborou aquele documento, e as personagens da nossa história. Isso me chamava muito a atenção. Então eu adquiri algum conhecimento, e não muito grande, e me aproximei a partir das nossas escolas dominicais, dos nossos pregadores que ocupavam os nossos púlpitos, e no seminário tivemos ali muito rapidamente a matéria História da Igreja, e a gente via, eu pelo menos vi, em alguns momentos, o reverendo Boanerges Ribeiro, o reverendo Paulo Viana, que eram, poderíamos dizer assim, luminares nesse campo de conhecimento humano. Então isso foi me atraindo. Saí do seminário e quando saí, não saí com boa bagagem histórica, havia muitas deficiências, como existem ainda hoje, muitas deficiências, e aos poucos eu fui me apegando aos documentos da Igreja Cristã, os documentos da Igreja Presbiteriana, e existem documentos históricos em abundância dentro da Igreja Presbiteriana. Então eu creio que essa paixão veio pelo próprio presbiterianismo e tudo aquilo que o presbiterianismo representa e significa. Eu tive uma oportunidade de recentemente fazer entrevista com o presidente do Supremo Conselho, ou da Assembleia Geral da IPI, e estava junto com ele, mas não sendo entrevistado, o secretário executivo da IPI. Aí, conversando com ele, falei que eu tenho um material que eu quero levar lá na sede da IPI, inclusive algum material de um ex-pastor da Independente e tal. Mas o pai falou, vai lá sim, tem umas coisas interessantes lá, você vai conversar com o nosso historiador, o deles de hoje, né? Ele falou, inclusive, uma senhora, uma viúva, uma família de alguém crente deu uma caixa lá, falou, vê se vocês aproveitam, um monte de papel. E ele pegou um papel e desenrolou cartas dos missionários falando sobre a questão que acabou até gerando depois a discussão, a desdobramento, a divisão da Igreja Presbiteriana, de Blackford para não sei quem, enroladinhos no papel, que eles ainda estão vendo o que é isso. Só. Você imagina o que tesouro que vai ser isso quando... Eu falei, vocês precisam fazer uma facsímile. Ele falou, não, a gente está desenrolando, são coisas centenárias, as cartas, um escrevendo para o outro, o que a igreja queria, o que não queria. O secretário executivo da IPI falou para mim, mais um motivo para eu correr lá na sede, que eu quero ver alguma coisa desse jeito. Que coisa, como a história é assim. E a nossa igreja, em essência, é uma igreja muito histórica, com muitos documentos. Né? E sabe, uma vez estava aqui, agora não lembro se era o Alderi, que eu estava entrevistando, o Hermes, tem alguém. Eu falei, eu posso estar errado, mas é assim. Ele falou, você está errado mesmo. Então, aqui eu vou te perguntar. Eu posso estar errado, mas é isso mesmo? José Manuel da Conceição, um padre lá na região de Brotas, chega lá, eu não me lembro mais se foi o Blackford ou Schneider, quem que chegou lá, e falou que era protestante, aí disseram, não, tem aqui um padre protestante, você podia... falar melhor essa historinha comercial, do começo da vida do José Manuel da Conceição? Posso. Reverendo, o José Manuel da Conceição, ele nasceu em São Paulo no dia 11 de março do ano de 1822. Estávamos alguns passos ali da nossa independência. Certo. E é muito importante para todos aqueles que procuram conhecer um pouco a história do Conceição,
E ao conhecer a história do Conceição, naturalmente nós precisamos conhecer também um pouco do contexto brasileiro, daquele período, o período da independência, em seguida o primeiro reinado e o segundo reinado. E por que isso, reverendo? Porque nós herdamos uma riquíssima tradição portuguesa. Uhum. E essa riquíssima tradição portuguesa que nos interessa, ela vem lá do meado do século XVIII. Então eu estou pensando nesse momento num rei chamado D. José I. Uhum. E esse rei, ele começou a governar Portugal. Portugal vinha de crises enormes, muitas crises. O rei D. José assume com muitas dificuldades a nação portuguesa. A nação estava caótica. Uhum. E ele consegue contato, ele consegue trazer para muito perto de si um indivíduo chamado Sebastião José de Carvalho e Melo. Uhum. Esse Sebastião José de Carvalho e Melo é conhecido também como Conde de Oeiras, mas ele passa para a história como Marquês de Pombal. Era um homem brilhante. Algumas pessoas não gostam do Marquês de Pombal, principalmente jesuítas. Não tem lá grande apreciação pelo Marquês de Pombal. Mas o Marquês de Pombal, reverendo, ele fez uma verdadeira revolução na estrutura socioeconômica, educativa e certamente política em Portugal. E esse homem, ele depois de muitos estudos, porque era uma pessoa muito gabaritada, havia frequentado mais de 8 anos a Inglaterra e não havia jeito, era preciso comparar a Inglaterra com Portugal. E quando se comparava a Inglaterra com Portugal, a comparação era desastrosa, porque a Inglaterra era uma nação muito forte, muito poderosa, e Portugal estava ali sobrevivendo com muitas dificuldades. E esse homem, então, depois de muitos estudos, ele viajou por outras regiões da Europa, ele entendeu e provavelmente entregou a D. José I um documento mostrando a D. José I que uma das causas dessa decrepitude, dessa decadência, dessa falência do povo lusitano português, um povo de um passado brilhante, sem dúvida alguma, era a religião da Contra-Reforma. E essa religião da Contra-Reforma eram os jesuítas. Eles eram o exército do Papa, né? Os soldados do Papa, qualquer coisa assim. Soldados do Papa. Então, para esses homens, para os jesuítas, só havia uma autoridade que eles realmente obedeciam, e a autoridade era do Papa. Mas os jesuítas, reverendo, eles, com a sua maneira de ser, com o seu rigorismo, com o que é chamado de o seu tridentismo, o seu ultramontanismo, que são termos apenas para falar dessa ortodoxia católica, eram indivíduos bastante intransigentes. Eles influenciavam a política de Portugal e desde o Concílio de Trento, desde 1545, eles praticavam uma determinada ação em Portugal, e essa ação era uma ação que cerceava a inteligência portuguesa. Alguns críticos dizem essa de Queiroz, Oliveira Martins, Herculano de Gouveia, o próprio Antero de Quental, eles afirmam que os jesuítas, eles amputaram a inteligência do homem português. Para manter o domínio político. Para manter o domínio político. Político. E a universidade toda, essa universidade que foi formada no período, né, ainda da dinastia dos Borgonhas, a Universidade de Coimbra, muito importante, ela tem a sua data em 1290. E a partir dos jesuítas, quando os jesuítas entram em Portugal, eles assumem a universidade e matam realmente toda a expertise, eles matam os novos cursos, eles dominam a filologia, o ensino das línguas, os novos cursos são cursos muito antigos e obsoletos. Enfim, não há nenhum tipo de progresso. E o Marquês de Pombal, ele percebe que
havia outras questões muito sérias. Houve um atentado contra o rei, uma certa família e um certo padre chamado Padre Malagrida foram acusados, esses homens foram condenados e a culpa acabou recaindo sobre os jesuítas. Então saiu um decreto, em combinação, né, do Marquês de Pombal e também do Dom José, expulsando os jesuítas de Portugal a partir do ano de 1759. Eles foram praticamente escorraçados de Portugal. É o tempo que fecha as missões jesuítas aqui no Brasil também, ou isso é depois? Sim, a partir de 1760, eles foram completamente expulsos de todas as colônias. Entendi. Então, o senhor pode ter uma ideia, desde as Astúrias até as regiões do Japão, os jesuítas estavam proibidos de habitar, de frequentar os territórios que pertenciam à coroa portuguesa. Mas aí sofreu, né, um revés muito grande, porque houve um efeito dominó. A Espanha, que é o reduto dos jesuítas, também expulsaram os jesuítas. A sim? França expulsou. E os italianos também. Quando chega o Papa Clemente XIV, no ano de 1773, aproximadamente, esse Papa ele solta um decreto, e o decreto qual é? Extinção absoluta dos jesuítas. Eles foram extintos pelo Papa Clemente XIV. E talvez o senhor possa procurar o Clemente XV na história, o Papa, e não vai encontrar, não, porque eles não gostaram muito do que esse homem fez. Ele não foi muito clemente, né? Não. Vamos dizer assim. Então eles deixam de existir, reverendo, nesse período, e só voltam a atuar novamente com a restauração da própria ordem a partir de 1814, com o advento da falência de Napoleão. Então, quando Napoleão ele perde ali, né, os seus enfrentamentos na Europa, ele era um dos grandes inimigos do papado, a ordem novamente teve forças para se recompor. Então, eles foram e se recuperaram. Bem, esse Marquês de Pombal, ele vai favorecer uma poderosa ordem, que até então não era tão poderosa assim, para entrar em Portugal no lugar dos jesuítas. Essa ordem é chamada de a Ordem dos Oratorianos. Essa eu um pouco conheço. Oratorianos. Oratorianos. E a sua origem está no ano de 1564, com um senhor muito piedoso chamado Felipe de Neri. Ele é o criador da ordem. Essa ordem se propagou. E por que ela se propagou? Porque era uma ordem essencialmente pedagógica. Esses homens dessa ordem dos oratorianos, reverendo, eles não tinham a obrigação de cuidar das igrejas. Eles cuidavam dessa parte relacionada à educação. Eles cuidavam de crianças, eles davam assistência aos pobres, né? Eles ajudavam os idosos, mas fundamentalmente a ordem cuidava da educação. Essa ordem, reverendo, ela adquire também elementos de uma tendência católica que surge com um tal de Otto Jensen na Holanda, que essa tendência passou a ser chamada de jansenistas. E os jansenistas, eles absorveram o pensamento de Santo Agostinho e eles ensinavam o agostinianismo muito parecidamente com o calvinismo. Então, o jansenismo... Alguém disse que Calvino montou em Agostinho, né? Tem sempre essa piada, essa conversa que nós temos, né? Agostinho ofereceu muita coisa boa, né? Mas a salvação pela graça, havia realmente uma aproximação muito grande do pensamento jansenista com o calvinismo. Entendi. Mas esse movimento não era um movimento bem visto dentro da Igreja Católica. Entendi. A Igreja não gostava. Houve um outro movimento chamado de movimento galicano, que era um sentimento da Igreja francesa em tornar-se uma igreja autônoma e independente. Eles não queriam ser vassalos do Vaticano. Então, o que ocorre, reverendo, é que ali, em Marquês de Pombal, nós temos todo o liberalismo, né, esclarecido, ele é um déspota esclarecido. Temos os oratorianos, temos os jansenistas com ideias bem liberais, e temos também os galicanos. Isso vai formar
a nova escola em Coimbra, aquela velha escola, ela foi substituída, toda aquela velha escola dominada pelos jesuítas, e essa nova escola agora com ares de modernidade, ares de escolas contemporâneas, as escolas da própria Europa mais moderna, essa Europa mais... Você está falando do século XIX? Estou falando do século XVIII. XVIII, tá. Né? E formou-se, portanto, esse ambiente. O Brasil foi muito beneficiado, o Marquês de Pombal regulamentou a escravidão em Portugal, ele proibiu a perseguição dos judeus, que foram muito perseguidos. Então ele fez ações assim muito interessantes para o futuro de Portugal. Uhum. E com isso criou-se um extrato cultural em Portugal muito liberal e anticlericalista, anti-jesuitismo. Certo. A escola de Coimbra, ela passou a ler autores protestantes. Há uma obra, reverendo, na verdade é um pequeno documento chamado Causas da Decadência dos Povos Peninsulares nos últimos 300 anos. Essa obra foi escrita, foi falada, né, na verdade, pelo Antero de Quental num cassino lisboense no ano de 1871. E ela é magnífica porque o Antero de Quental, ainda que 100 anos depois do Marquês de Pombal, Antero de Quental também acusa os jesuítas exatamente das mesmas acusações feitas por Marquês de Pombal. E esse substrato que surge em Portugal é o que vai influenciar as cortes portuguesas, vai influenciar todos os alunos que agora vão do Brasil para Portugal, muitos padres, e vai influenciar, ainda que ela não gostasse, Maria I, Maria Louca, e o filho de Maria I, que é o príncipe, chamado de príncipe regente, que aqui no Brasil ele recebe o nome de D. João VI. Então eles são transferidos, eles vêm agora de Lisboa para o Brasil. Fugindo dos franceses. A partir das invasões napoleônicas, eles saem aproximadamente 15 mil pessoas, inclusive a corte, e a família real chega no Brasil nesse ano de 1808. Chegam primeiro em Salvador, depois no Rio de Janeiro. E ali chegam uma série de elementos e indivíduos que tinham lá uma expectativa de melhoras em Portugal, não conseguiram, e aqui no Brasil eles vão conseguir. Essa vinda da família real é muito significativa, porque a família real, reverendo, ela veio escoltada pelos ingleses. Os ingleses deram total segurança de transporte de Portugal até o Brasil. E os ingleses, que garantem essa segurança em mar contra os franceses, eles são anglicanos. Sim. Então, quando chegam aqui no Brasil, no ano de 1808, no ano de 1810, 2 documentos são firmados bilateralmente entre Portugal e Brasil. Certo. Que é o Tratado de Comércio e Navegação e o Tratado de Aliança e Amizade. Esse Tratado de Comércio e Navegação é uma obra-prima, porque há uma cláusula, a cláusula 12ª, nesse tratado, diz claramente que o culto dos ingleses serão permitidos aqui no Brasil. O culto será permitido. A construção das capelas também serão permitidas, desde que as capelas não tenham a face, o jeito e toda aquela simbologia. Então, é dentro desse ambiente, além da independência, da Constituição que se deu no ano de 1823, do parágrafo 5º da Constituição de 1824, que oferece ao culto acatólico a liberdade, é nesse ambiente que surge o José Manuel da Conceição. Então, José Manuel da Conceição, reverendo Fernando, ele é fruto de tudo aquilo que foi plasmado, que foi trabalhado, toda essa amálgama que surgiu em Portugal, reflete-se na sociedade brasileira, refletiu na Constituição de 1824, porque nós não tínhamos um único representante no Brasil que fosse protestante, mas a nossa Constituição é muito liberal e ela traz
essa cláusula número 5, esse artigo número 5, dando liberdade de culto ao acatólico, ao protestante e outras denominações. Então, José Manuel da Conceição, assim como o padre Diogo Antônio Feijó, ele é fruto dessa mistura toda. Então, ele é formado com um pensamento mais liberal que não do ponto de vista teológico, mas do ponto de vista filosófico. Porque o primeiro pastor protestante ser um liberal, tá ficando complicado a tua conversa aqui com a gente. Mas esse liberalismo é um liberalismo filosófico. Eu tô né? entendendo, eu tô brincando, mas é verdade, coisa interessante, que interessante. É um liberalismo filosófico e ele absorve muito do jansenismo. Tá. Ele tem ideias muito próximas ao pensamento dos calvinistas. Eles reivindicam uma igreja nacional e não essa dependência de Roma. Eles não têm dificuldade com os maçons, porque a Igreja Católica estabelece uma violência contra a maçonaria, mas eles não têm essa dificuldade. Então, o José Manuel da Conceição, que nasce, né, como disse, em 11 de março do ano de 1822, ele é criado nesse ambiente. Ele nasce aqui em São Paulo e se cria em Sorocaba. E Sorocaba, assim como Itu, eram regiões que poderíamos chamar assim de uma espécie de reduto do liberalismo político daquela época. Os republicanos em Itu está na história. Exatamente. Tá, então essas ideias republicanas de Itu. São muito intrigantes para eles, e eles absorvem bem isso. Ele absorve bem isso. Então ele vai desenvolvendo uma piedade nesse modelo de catolicismo completamente antagônico ao modelo do jesuitismo. Então ele estuda, ele tem do período ali de 12 anos a 23 anos, ele fala da sua responsabilidade com a educação, ele aprende lógica, ele aprende literalmente o que é chamado de quadrivium e trivium, as doutrinas, as matérias clássicas que eram também ensinadas em Portugal naquela época. Ele desenvolve uma piedade. Que piedade que ele desenvolve? Ele ama a Bíblia, ele lê a Bíblia, né? Ele se debruça sobre a Bíblia. Então é um homem de leitura bíblica, é um homem de oração. E ele complementa o seu estudo, ele aprende lógica, ele é muito inteligente, ele sabe o português, ele sabe o francês, ele tem conhecimento do alemão, ele conhece o inglês. Não é uma pessoa comum, é um ponto fora da curva, esse José Manuel da Conceição. Ele é ordenado ali por volta de 1844, né, como diácono, e vai dar prosseguimento, as provisões são lançadas, até que finalmente ele consegue a sua ordenação para exercer tudo aquilo que a igreja entende, né, que se poderia exercer como um padre. E aí ele vai, reverendo, frequentando regiões de Limeira, Água Choca, ele vai trabalhar em Ubatuba. Então né, e essa região que o senhor falou, essa cidade que o senhor falou, foi o último campo de trabalho, que foi a cidade de Brotas. Então esse indivíduo, por onde ele passava, pastoreando, né, os seus paroquianos, as pessoas diziam, ele é estranho, ele é diferente. Estão acostumados com os jesuítas, o sistema jesuítico. E ofereceram a ele a alcunha de padre protestante, quando não havia. É verdade que o bispo transferia ele por causa dessas posições? Exatamente. Ele não parava em nenhuma paróquia porque o bispo mudava. Ele não parava em nenhuma paróquia, porque os bispos percebiam que ele mantinha contato, ele era um homem ele era um pastor, visitava as pessoas, ele não cobrava uma série de liturgias da igreja, casamento, batizado. E aí vão dizer, olha, ele é um protestante. Agora, reverendo, brilhantemente, né, que é a grande mente que trabalha a biografia do reverendo Conceição, é o reverendo Boanés Ribeiro. Então ele tem duas obras, que são obras assim de grande envergadura, de importância, sobre a vida de Conceição. E ali há uma descrição pormenorizada dessas etapas de vida de Conceição. Então a gente pode encontrar isso, por exemplo, no Padre Protestante, e eu creio que daqui a pouco a nossa Casa Editora Presbiteriana estará lançando esse livro e será um deleite para todos os presbiterianos que gostam, né, da história
da igreja. Então, esse é o trajeto desse homem, até que aprendeu aqui numa pequena fazenda perto de Sorocaba a amar ainda mais a Bíblia, teve conhecimento do alemão, e ele percebeu que havia alguma coisa realmente muito diferente. No opúsculo dele, né, a Excomunhão e Resposta, ele diz que não havia compatibilidade entre o que ele lia na Bíblia e aquilo que ele via na prática da igreja. Então, quando nós encontramos o padre lá em Corumbataí, que era o sítio dele, uma casa ao lado do rio Corumbataí, na região de Lavras, o senhor passando ali pela Washington, perto de Lavras, desculpe, de Brotas, o senhor encontra ali um caminho, uma placa que indica a região de Corumbataí, que era o sítio, provavelmente o sítio, em que ele tinha uma pequena propriedade, e ali ele estava um pouco angustiado, introspecto já há algum tempo, porque ele não queria mais continuar com o sacerdócio na Igreja Católica. Então foi exatamente aí, isso que o senhor citou, nesse momento que chega o reverendo Alexander Latimer Blackford. Chega ele montado no seu cavalo, juntamente com um evangelista que a gente desconhece, e o Conceição à janela. Ele descreve, ele diz, olha, aquela visão que eu tive foi como se os anjos do Senhor visitassem ali a minha casa naquela oportunidade. Então foi um amor, reverendo, à primeira vista, quando o reverendo Blackford apresentou o evangelho para ele. Ele não apenas passou a ter paixão por aquele evangelho a partir da perspectiva protestante, mas ele amou também os missionários. Então ele desenvolve uma amizade com o Blackford muito grande, depois com a esposa do reverendo Blackford, a Elizabeth, que é irmã do Simon. A irmã de Simonton, e com o próprio Simonton. Tanto é que ele vai fazer uma visita aos Estados Unidos, o Conceição, para cuidar das suas enfermidades no período de 67 e o começo de 68, e ele, ao retornar em 68, ele fica muito decepcionado com a morte do reverendo Ashbel Green Simonton. E parece que esse evento impactou muito ele, e a partir daí ele começou a fazer maiores peregrinações pelas regiões da Corte de Minas, e ele fala isso muito claro, né? A Corte, Minas e São Paulo, mas foi também para outras regiões. Ele voltou em algumas paróquias que ele tinha pastoreado como padre, né? Ele passou de volta, né? Acho que Ubatuba... Não, ele morreu a caminho de Ubatuba, não foi isso? Eu não me lembro. Morreu no Rio de Janeiro, reverendo, a caminho de uma região chamada Campinho. E ele foi acolhido pelo Major Fausto. Mas em Lorena ele apanhou, não teve uma situação terrível, e provavelmente a morte dele foi consequência dessas agressões que ele recebia, né? Que não era... Por ser protestante. Ser protestante e por pregar o evangelho. São as páginas que muita gente da história da igreja do Brasil, nem conhece essas histórias. Esse livro que você citou aí, esse opúsculo, é uma resposta. Ele tem uma sentença de excomunhão da Igreja Católica. Isso. E aí, então, ele escreve, ele queima, né, a sentença de excomunhão, se eu não me engano, não sei se isso é só uma coisa maior, assim, uma hipérbole, mas ele parece que queima a declaração de que ele tinha sido excomungado e escreve uma resposta à sentença de excomunhão dele, não é isso? É alguma coisa assim. Quanto a esse evento, eu não sei se houve exatamente o mesmo ato que Lutero fez. Lutero queimou. Lutero queimou, sim. Conceição, eu não lembro. Mas a resposta é um primor. Ele não responde à igreja. Ele responde aos leitores. Entendi. Aos leitores dos jornais que publicaram a excomunhão. E ali, reverendo, é o canto do cisne do Conceição. Porque é uma argumentação bíblica. É uma declaração de fé, não é? É algo que a gente tem que considerar, tem que reproduzir, replicar, porque é belíssima o que ele faz. Isso já em 1867.
essa amizade dele com os missionários americanos, mas na verdade é o que você falou, né? Quer dizer, ele amava a palavra, ele tinha a palavra, ele conhecia a palavra, embora não concordasse, percebia que havia diferença, mas esse amor pelo Senhor é algo extraordinário em Conceição, né? Que gerou tantas boas memórias. Eu fico pensando, eu até achava estranho menino falar que o nome de um homem era Conceição, que isso para mim é nome de mulher, né? E eu pensava, o reverendo Conceição, porque o reverendo Conceição, mas a gente não combina reverendo Conceição. Mas José Manuel da Conceição, esse homem que se tornou, depois de ordenado pelos americanos, ele foi, na ordenação, Simon estava vivo, né? O Simon, acho que participou da ordenação dele, você lembra disso, não? Sim, foi o reverendo Simonton, que na Rua Nova de São José, número 1, ali na Líbero Badaró, Líbero Badaró, a reunião do presbitério, na verdade, a organização do presbitério começou no dia 16 de dezembro de 65, toda aquela parte burocrática da organização do primeiro presbitério ocorreu. O presbitério seria composto por 3 igrejas, Rio, São Paulo e Brotas. E no dia 17, o Conceição, ele prega um sermão em Lucas 4, 18 e 19. Ele prega esse sermão e quem o recebe fazendo o papel do paraninfo é Simonton. Não me lembro exatamente qual é o texto de Coríntios que Simonton utiliza, mas Simonton utiliza, faz um discurso e o recebe. E ali, provavelmente à tarde, a mão do presbitério caiu sobre a cabeça de Conceição, ordenando-o como primeiro-ministro da Igreja Presbiteriana no dia 17 de dezembro de 1865. Que para nós, dentro da nossa denominação, é o dia do pastor presbiteriano. 17 de dezembro é a nossa lembrança. Do ganho das gravatas, né? Às vezes meia também. Lucas 4, 17 a 19. Então lhe deram o livro do profeta Isaías e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Desculpa a emoção, mas quando eu falo de vocação e de trabalho, eu não consigo não me emocionar. É tão precioso. É um dos textos que eu mais amo, reverendo. É mesmo. É isso aí. Esse dia da gravação, que a gravação vai no ar qualquer dia, aí não vamos ver, né? Mas hoje eu estou fazendo 42 anos de ordenação. Reverendo, parabéns. 20 reverendo. De fevereiro é a data minha de ordenação. Parabéns, reverendo. Já valeu. Já valeu. Já valeu. Vamos continuar. Não acabou não, mas já valeu. Que delícia estar aqui em Lucas 4, 17 a 19. Delícia, não é? Mas é isso, nós estamos falando mesmo de obra, misericórdia. Porque como assim? Você chega no interior do Brasil, século XIX, não tem protestante em lugar nenhum, não tem igreja protestante, não tem programa de rádio, não tem folheto, não tem ainda comportadores. Não, comportadores até teve antes, não estou dizendo que naquela região, mas no Brasil vendendo bíblias e tal. Para quem não sabe, o comportor era o nome dado àqueles que viajavam pelo Brasil vendendo livros e bíblias. Verdade. É muito importante isso, né? E chega lá e alguém fala, não, nós temos um padre protestante aqui. Como assim? Você imagina a surpresa de Blackford? Eu fico imaginando Blackford tendo essa notícia na vila lá, né? Na cidade de Brotas. Como eu morei em Bauru, eu andava muito para ali, Brotas, Dois Córregos. A entrada eu nunca entrei em Corumbataí, estou precisando entrar lá. Mas ali a entrada de Corumbataí é tudo região que eu andei muito, né? Jaú, tudo aquela região ali de São Paulo. E você encontra um padre protestante. Que história é essa? Eu vim aqui para pregar o evangelho e tem um cara aqui que já está fazendo tudo isso, né? Verdade. Que homem, né? Especial. Simonton viveu muito pouco tempo no Brasil no seu trabalho, né? Como missionário. Nesses pouquíssimos anos, ele, como nós lembramos, organizou a primeira igreja, a segunda igreja, o primeiro presbitério, o primeiro embrião de seminário, o primeiro jornal, a imprensa evangélica. Seminário. Primeiro, todas as coisas e morreu relativamente
novo. Muito jovem, né? A mulher dele teve a filha e morreu, a mulher. A Ellen. filha foi criada pela Elizabeth, que você já falou, que é a Isso esposa do mesmo. Blackford. Isso. E tão pouco tempo, e aí como que o JMC, como o José Manuel Conceição, pega a bandeira do Simon e continua o trabalho, espalhando a semente do evangelho, sofre perseguição, apanha fisicamente por ser um pregador protestante. Eu não lembrava que ele tinha morrido na região do Rio de Janeiro, eu pensei que era na região ali de Ubatuba que ele tinha aparecido. Foi no Rio. Mas é um homem de Deus. O que mais que nós temos de herança dele, além dessas pregações? Reverendo, o Conceição, logo que teve esse contato com Elizabeth Simonton e com o próprio Blackford, ele, pouco tempo depois, já se declara protestante. E esse homem já começa a frequentar o Rio de Janeiro e, em seguida, nós já o observamos trabalhando na imprensa evangélica, porque a imprensa evangélica, o seu primeiro número, sai no dia 5 de novembro de 1864. Primeiro jornal evangélico no Brasil. Primeiro jornal evangélico no Brasil. Isso. E ali, reverendo, já é possível ver toda a capacidade do Conceição, porque ele é articulista, ele ajuda a redigir o documento, existem textos preciosos dele, e algo assim que poucas pessoas sabem é que Conceição era um poeta, ele tem poesias maravilhosas que se transformaram em hinos. Então, dentro do Imprensa Evangélica, é possível recuperar alguns hinos do José Manuel da Conceição que, infelizmente, nós não cantamos. Não temos o hábito de cantar, mas alguém teria que fazer. Mas tem melodia? Provavelmente não, tem. não. Provavelmente sim, reverendo. Tem melodia. Tá aí, então, pra gente descobrir. então ele fez isso, né? Ele tinha esse dom, essa capacidade. Era um homem. Era polemista também. Sim, ele era polemista quando chamavam ele para uma disputa. Ele não fugia. Ele não corria, né? Ele não corria. Então ele era um homem que colocava o pé na estrada. Ele tem um método um pouco diferente dos missionários, porque os missionários davam o aviso que tal reunião vai ser segunda-feira na casa número tal, na rua tal, e ali esperava, chegava o dia e pregava. Conceição não. O Conceição é um homem que caminha. Então ele sai pelas os arraiais por São Paulo, que São Paulo ainda é muito pequeno naqueles dias, mas é muito amplo. Então ele entra nas fazendas, ele fala com os transeuntes, ele visita os ex-paroquianos dele, e ele tem conhecimento de medicina, reverendo. Então, Conceição ajuda as pessoas com problemas de doenças, pessoas enfermas. Então ele bate numa casa, pede ali para passar uma noite, as pessoas dão a ele a oportunidade de passar a noite, não gosta de entrar nas casas, escolhe ali um cantinho qualquer para se ajeitar, às vezes oferece um ovo, oferece um café para ele, alguma coisa, ele agradece. Se há pessoas com algum problema de enfermidade, ele coloca os seus serviços, né, para essas pessoas e as ajuda. E muitas vezes, no outro dia, quando abriam a porta para conversar com ele já não estava. Ele arranjou lá algumas palhinhas, montou lá uma pequena vassoura, varreu tudo em volta lá das casas, e antes que as pessoas acordassem, ele já estava a caminho. E ele pregava para essas pessoas, para os transeuntes, ele entrava nas chácaras, ele parava em cidades, ele chegou a ter conversa com padres também, com liberais, com republicanos. Há caso de algum padre que se converte por obra dele, você sabe, registrado? Não, não tem registro, né? Só muitos simpatizantes. Haviam simpatizantes, padres simpatizantes. Numa obra que nós temos chamada Relatórios Pastorais, que são relatórios pastorais compilados pelo
Modesto Perestralo Barros de Carvalhosa. Os pastores missionários apresentavam relatório na reunião e ele compilava. Pode continuar. E ele compilou. Então, nessas cópias há registros, né, dos relatórios do Conceição. E aí a gente vê o Conceição travando diálogos com pessoas que jogavam, com andarilhos, com pequenos comerciantes, com fazendeiros, né, com padres liberais, assim também como o próprio Simonton e Conceição. Simonton adorava conversar com os padres liberais. E muitos padres liberais acolheram a mensagem de Simonton, gostaram de conversar com Simonton, e Simonton fala muito bem de cada um deles, né? Ainda que eles preferiam manter-se dentro da estrutura da sua igreja. Não, né? Saíam de dentro do trabalho católico. Mas claro que essas pessoas, eu conheci alguns, eu dirigi estudos, Wilson, com algumas pessoas católicas, muito interessante. Elas tinham uma posição que poderia ser lido protestante, sem dúvida nenhuma. Mas elas continuavam firmes na igreja católica. Eu tive experiência pessoal com grupos de estudo que eu dirigi de mulheres piedosas católicas e que demonstravam. Uma delas, uma vez eu estava numa reunião na casa dela, reunião de oração, na casa dela, tinha uma capelinha dentro da casa até. E uma senhora que estava junto, era um grupo de amigas, e eu estava dirigindo lá, falando, estudando a Bíblia com elas. E aí, uma que frequentava igrejas evangélicas, né? Ela falou assim, um casamento terrível, um marido terrível e tal. E alguém perguntou, e como é que vai fulano, o marido dela? Ela falou, continua a mesma coisa. Isso aqui para mim é o meu purgatório. E daí a católica, na casa da qual eu estava, ela falou, não fala assim, o pastor já falou tantas vezes que não existe purgatório, nós somos salvos só por Jesus. Eu fiquei olhando assim, a mulher, ela trabalhava na igreja católica, ela era ministra das crianças lá, de catecismo. Ela chegou um dia para mim e falou, pastor, eu não quero ficar ensinando essas coisas de terço e tal. O senhor não tem material de criança? Eu fui na editora presbiteriana, trouxe um monte de revista dominical. Ela dava aula dentro da igreja católica, o padre que pedia para ela dar com as revistas de histórias bíblicas. Então, assim, não dá para a gente entender muito. Assim, bem... umas coisas interessantes, pessoas que, por tradição, resolvem não mudar de igreja, mas creem em Jesus como Salvador, que é a nossa base, né? É verdade. Nós vamos ter um monte de gente de igreja protestante que não vai entrar no céu e ter um monte de gente que não vai é de igreja protestante. Vai ser uma surpresa lá, né? Vai ser. Você aqui, pois é. Mas é isso. Obrigado. Reverendo, muito obrigado. Obrigado pela tua presença. Honrado com o seu convite. É isso aí. Deus o abençoe muito, a família. Amém. E esse programa aqui. É isso aí. E você que está nos escutando, olha aí, gente, que coisa preciosa. Espero que você se inspire. E saiba uma coisa, quando Deus chama para o trabalho dele, vai firme, como diz lá na palavra do Senhor, no livro de Josué, logo no começo, Deus falando com Josué, falando, não mandei eu? Não tu mandei eu? Então, ser forte, corajoso, vai, eu estou mandando você, vai. Então, você tem um chamado para o ministério, rapaz, não fique esperando as coisas serem bonitinhas e perfeitinhas ao seu redor. O Senhor Deus vai te conduzir, vai te levar. É uma delícia ser pastor. A maior bênção do mundo é ser pastor. Eu acho que a maior maldição quando o cara não é vocacionado, sabe? Mas quando é vocacionado, é uma delícia ser pastor, é um privilégio enorme. E ter tantas coisas boas. Continue nos vendo. Você tem outros programas gravados aqui, como eu disse no começo, nesse podcast. E esse teu MediaCast é um momento especial que eu tenho tido muitos prazeres. E hoje com o Reverendo Wilson aqui conosco. Baixe aí o nosso aplicativo, nos visite nas plataformas de streaming. Considere nos apoiar financeiramente também, baixando a versão paga do nosso aplicativo. E depois, ele está meio suspenso esses dias, mas já volta. E aí você poder nos acompanhar juntos. Deus te abençoe e até semana que vem.